Ótimo. Então, nós vamos tratar do conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis. E o título desta aula é Nem Todas as Crianças Vingam. Ações humanas que levam a escolhas desesperadas. Primeiro, eu vou traçar um panorama de como será essa aula. Em seguida, eu vou explicar quais são os objetivos aqui. E vocês logo vão notar que os objetivos abarcam, porém transcendem a interpretação deste conto. O que eu quero lhes fornecer com esta aula é uma série de instrumentos, de ferramentas para que vocês interpretem sozinhos outras obras literárias e para que vocês promovam novos diálogos entre o direito e a literatura. Para isso, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou comentar alguns elementos do enredo, mesmo para aqueles que já tenham lido o conto. Acho interessante trazer alguns pontos capitais do enredo, pontos essenciais. Em seguida, eu vou fazer uma diferenciação entre o juízo moral e o juízo estético, que me parece fundamental quando nós tratamos de uma obra literária, porque nós já tendemos a pular diretamente para o juízo moral, antecipando as nossas antipatias ou simpatias pelos personagens e o nosso julgamento moral em relação a eles. E esse é um segundo estágio, um estágio ao qual a gente só pode aceder quando antes fazemos o juízo estético, que, claro, se trata em primeiro lugar de uma obra de arte. Explicado o juízo moral e o juízo estético, nós vamos olhar esteticamente para esse conto do Machado de Assis. E nós vamos fazer isso com alguns critérios que, de novo, vocês podem guardar para outras obras também, tá bom? Que demonstram como essa obra é boa por si mesma, ou como ela para em pé sozinha, enquanto, repito, uma obra de arte, ok? Porque aí sim é que nós vamos subir mais um degrau e vamos tratar do problema moral, o problema moral e social do protagonista Candinho, tá bom? Feita essa análise estética. E aí a gente vai ver do que a obra de arte dá conta e do que ela não dá conta. Esse é o nosso ponto. O que uma obra de arte deixa em aberto e que ela sempre vai deixar em aberto para que nós aportemos outros referenciais teóricos. Ou seja, uma obra de arte ela vai abrir para nós questionamentos que ela mesma não vai responder e que não adianta que nós a forcemos para que ela sozinha nos responda, porque ela tem os seus próprios limites. E onde, portanto, nós encontraremos a resposta? Ou as respostas às perguntas que são levantadas? Em outros referenciais possíveis. E aqui eu vou apresentar algum deles e com certeza outros vocês já ouviram em outras aulas. Esse é o nosso objetivo. E aqui ao fim uma pequena bibliografia para vocês, tá bem? Agora eu vou voltar ao início e vou passar propriamente a apresentação, comentando algumas partes essenciais do enredo. Primeiro, o narrador, que é um narrador em terceira pessoa, começa descrevendo instrumentos utilizados na escravidão. Ele não entra na história propriamente, mas é como se ele estivesse despretensiosamente falando de objetos que eram usados na escravidão, e aí é como se ele se lembrasse de uma história, a história do Cândido, do Candinho, que é o protagonista deste conto. Mas ele começa descrevendo em terceira pessoa alguns instrumentos. E ele faz com uma aparente objetividade, né? Isso é outro ponto interessante, uma escolha estética do escritor, que é colocar um narrador que não é onisciente, colocar um narrador que não vai descrever todos os pontos, que não vai dizer o que a gente tem que sentir ou o que a gente tem que pensar. Ele vai colocar um narrador que simplesmente vai nos contar uma história e que a ironia dele vai ficar implícita nesse modo de contar a história. Em seguida, aparentemente sem pressa, depois de apresentar esses instrumentos de tortura da escravidão, ele fala das fugas e do ofício de apanhar escravos fugidos. De novo, de modo despretensioso. Parece que ele não vai falar de uma tragédia, mas parece que ele vai falar de algo que em um determinado tempo era normal. E não é porque o autor tenha achado que isso era normal, não, porque ele escolheu.
foi um artifício, dar normalidade a esse tipo de coisa. E a gente já vai ver por quê. A gente já vai ver por quê. Não seria nobre esse instrumento, mas esse ofício, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ou seja, esse ofício, à época, poderia ter uma certa nobreza, ele disse em um determinado momento. Só que aí, quando ele passa a descrever o personagem principal, o Candinho, tudo que ele não nos mostra é nobreza. Opa! Então já tem uma ironia aqui. Já tem uma ambiguidade. O personagem principal do conto Pai contra Mãe, o Candinho, exerce um ofício que na época poderia ser, segundo o narrador, considerado nobre em alguma medida, mas o personagem, ele tinha, diz o narrador aqui no 1.2.1, tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício, carecia de estabilidade. É o que ele chamava de caiporismo. Opa! Então, se o sujeito que exerce um ofício que era supostamente considerado nobre, de nobre não tinha nada, temos a primeira contradição e uma primeira ironia. E vejam, o texto é que nos conduz a isso, a narrativa é que nos conduz a isso. O autor não precisa fazer um discurso como que eu estou fazendo aqui agora. Não é papel dele. Não é papel do autor. Qual é o papel do autor? Contar uma história de forma bem contada. A interpretação vem por nossa conta enquanto leitores, certo? 1.2.2. A aparente objetividade é mantida, enquanto o narrador descreve as desistências de Candinho. A conclusão fica para o leitor. A falta de esforço desse personagem. O narrador não precisa comentar. Vejam, ele não precisa nos incitar. Ele não precisa, como é o caso de um narrador onisciente, que é aquele narrador em terceira pessoa que sabe de tudo. Se vocês já leram Charles Dickens, por exemplo, ele tem um narrador onisciente. Não é o objetivo aqui do Machado. Ele simplesmente, fala dessa suposta nobreza do ofício, aí descreve o personagem principal que o exercia, que não tinha nada de nobre e que ia desistindo das suas profissões. Sucessivamente. Que conclusão podemos tirar dele? Bom, aí é conosco. O narrador não precisa interferir. No comércio, por exemplo, vejam que interessante a tentativa de trabalho do Candinho no comércio. A obrigação, porém, de atender e servir a todos feria-o na corda do orgulho. Atenção e serviço não eram coisas de que ele gostava. E aqui a gente pode puxar, recentemente eu dei aula sobre os donos do poder, do Raimundo Faoro. Não é? E uma das coisas que aqueles que tinham alguma pretensão de fidalguia no Brasil, seja ela qual fosse, mesmo que essa pretensão fosse infundada, é o desprezo pelo trabalho manual, pelos ofícios, pelo trabalho duro e braçal, porque isso era um trabalho exercido pelos escravos. E no Candinho a gente vê um resquício disso. E vejam, o narrador nos mostra a obrigação, porém, de atender e servir a todos feriam na corda do orgulho. Nessa economia narrativa, ele já nos diz muita coisa sobre quem era esse personagem. Em seguida, vem o casamento dele com Clara. Veio a vontade de se casar, mas ele só tinha dívidas e não tinha um trabalho fixo. Casaram-se ao fim e ao cabo, Candinho e Clara, sem condições materiais, e esperaram pelo filho. O ofício de capturar escravos fugidos, se é que era um ofício, não é? Já tinha sido adotado pelo Candinho e era irregular. E uma das coisas que lhe agradavam nos contos do narrador era precisamente essa irregularidade, não ter que trabalhar sempre. E aí diz o narrador também, e a ironia se mantém, como o negócio crescesse, ou seja, esse suposto empreendimento de capturar escravos fugidos, mais de um desempregado pegou em si numa corda, foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à caçada. Qual era o tipo de pessoa que fazia isso? Mais de um desempregado é que o fazia. E bom, os apertos do Candinho e da Clara só aumentaram, não é? Ao fim, ela teve que costurar bastante para sustentar a família. Ela engravidou, eles ficaram contentes, mas ao mesmo tempo apreensivos.
E a Clara tinha essa tia, que era a tia Mônica. E a tia Mônica os aconselhou, por causa do pauperismo em que eles viviam, que esse casal vivia, de levar a criança à roda dos enjeitados, que pelo menos ela teria alguma coisa para comer, já que em casa talvez não tivesse. E aí ela diz: vocês devem tudo, a carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? A voz dessa tia Mônica também é ambígua. Ela não é clara e nós não sabemos muito a respeito dela. Parece ser uma espécie de voz da razão, mas a sua sugestão faz o leitor levantar os olhos, assim como no fim a acolhida que ela faz ao Candinho, que ao fim e ao cabo volta com dinheiro, também faz o leitor levantar os olhos. É uma voz da razão um pouco esquisita, não é? Por que ela aparece como voz da razão? Porque ela parece ser a conselheira. Né? Ela parece ser a conselheira deles dois. O Candinho está aí levado pelo amor que é sincero ao seu filho, pelo pauperismo, por esses outros defeitos que a gente já conhecia dele. A Clara, da mesma forma, a Clara parece ser, pelo menos parecia ser mais trabalhadora do que o seu marido, não é? E, no entanto, quem aparece para dar uma espécie de conselho é essa tia Clara. E a gente vê que os conselhos dela são tanto quanto ambíguos. Ela que parece ter um tom moralizante na história. E é por isso que ela reclama esse papel de voz da razão diante de nós, como diante dos personagens. E é interessante que esse drama entre entregar o filho à roda dos enjeitados, conseguir um emprego, o Candinho procurando escravos fugidos, tentando encontrá-los, o dono da casa lhes batendo a porta, a tia Mônica conseguindo uma nova casa. Esse drama se estende pela maior parte do conto. Esse é o drama maior, que se desenrola quando ele encontra a escrava. E na saída com o filho, ou seja, quando ele finalmente decide que não tem outro jeito, que ele tem que levar o filho à roda dos enjeitados, que não tem mais o que fazer, ele vê Arminda, aquela escrava fugida. Não é? E aqui há o derradeiro encontro, ou o conflito entre os dois. E que aqui, de novo, nós temos o título plenamente justificado. E nós temos toda essa construção narrativa que leva até esse clímax, que é o do conflito final do Candinho contra Arminda, que era mãe, do Candinho sendo pai e da Arminda sendo mãe. E aí ela lhe diz, quando é capturada por ele: estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte. Qual é o drama aqui? Qual é o antagonismo dos personagens? O Candinho estava fazendo aquilo de capturá-la justamente pelo próprio filho. E ela chora, ela tenta lutar com o Candinho, ela diz que o senhor dela era um sujeito extremamente cruel, que seria a pior coisa do mundo ela voltar. No chão onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou, quando já tinha voltado à casa do seu senhor. E aí o narrador nos diz, simplesmente, Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Depois, tendo visto esse espetáculo, mas não tendo que ficar lá até o fim daquela história, ele foi buscar o filho que ele tinha deixado na farmácia, e o farmacêutico o levou com a sua família para ser cuidado, não é? Rapidamente. Ele voltou e, beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava ao aborto. Ele não pensava no aborto. Vejam, essa contradição tão humana. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. E em seguida, com o filho nos braços, o narrador nos diz, não se lhe dava ao aborto. Era uma tragédia, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, e no entanto ele deixou de pensar nisso. Ele deixou de dar toda a dimensão dessa tragédia, da qual ele foi o algoz. E aí, na última frase, que foi a que eu tomei por título desta aula,
disse o narrador, aqui no discurso livre e indireto, que é quando o narrador menciona um pensamento à fala do personagem. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe no coração. Como uma espécie de falso consolo. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe no coração. E esse é o final da história. Esse é o final deste conto. Bem, acho que, considerando o tempo em que nós estamos, aquilo que nós discutimos, o nosso juízo moral do Candinho não é nada favorável, certo? Assim que a gente termina de ler esse conto, e na verdade antes mesmo disso, e um pouco desse juízo eu já estabeleci, e o próprio narrador nos leva a estabelecê-lo, é um juízo bastante negativo acerca desse personagem e não sem razão, certo? A questão é, quando nós interrompemos a leitura, quando nós a concluímos e quando a gente vai se dedicar a pensar nessa obra que está lendo, a gente ainda não deve ir com muita sede ao pote. Não devemos ainda passar diretamente ao juízo moral, porque o que eu vou falar vai parecer óbvio, mas não é necessariamente. Especialmente nas nossas discussões sobre os livros de que a gente gosta, sobre os filmes de que a gente gosta. A gente já começa a falar dos personagens como se eles fossem pessoas de carne e osso, como se eles fossem reais. A gente já pula para o comportamento, para as falas deles, para os pensamentos, para as motivações que nós sabemos, para as motivações que nós imaginamos e que ficaram implícitas na narrativa, seja ela literária ou cinematográfica, por exemplo. Mas nós nos esquecemos de uma coisa. Trata-se de uma obra de arte, de uma ficção. E nós devemos olhar primeiro com critérios estéticos para uma obra que é uma construção, uma elaboração estética. Que não está tratando de seres humanos de carne e osso, não está contando uma história real necessariamente, mas sim uma história verossímil. E é para esse lado que nós devemos olhar. Por quê? Porque o juízo moral é errado? Não necessariamente. O meu argumento aqui, que eu quero trazer para vocês, é que esse juízo moral que nós fazemos dos personagens, das suas escolhas, das suas motivações, ele depende do juízo estético. Nós só o fazemos porque, ainda que não o pensemos necessariamente, nós fazemos um juízo estético implícito. E aqui eu vou falar no 2.1 dos dois juízos. Ao lermos uma obra literária, temos um juízo moral e um juízo estético. Eles são diferentes, mas complementares. O juízo estético, ainda que implícito, contribui para o juízo moral que fazemos da história e dos personagens. Tá, mas como assim? É isso que a gente vai entender agora. O juízo estético trata da qualidade da obra. Ele pode ser implícito porque o bom autor coloca a história em primeiro plano, a narrativa em primeiro plano, fazendo com que a sua técnica nos passe despercebida. Então, se nós começamos a discutir sobre esse personagem, o Candinho, tão logo quanto terminemos a leitura, é porque esse personagem foi tão bem construído, que toda a matéria de construção não nos aparece. É como quando a gente olha para as paredes ou para a estrutura da nossa casa. A gente não tem noção da quantidade de tijolos, das ferragens que estão ali, de todos os materiais que foram empregados, porque essa é a ideia mesmo, é que a gente não veja essa estrutura. No entanto, como leitores, o nosso papel é investigar essa estrutura com o nosso intelecto, fazer um esforço para compreendê-la, porque é fazendo esse esforço que a gente entende melhor esse efeito que a obra teve sobre nós. Então, aqui em 2.2.2, nós discutimos as ações e motivações dos personagens diretamente, como se fossem de carne e osso. Isso não é ruim, isso é bom. A questão é que nós não devemos esquecer que essas ações e motivações foram pensadas e compostas pelo autor da obra. Elas foram deliberadamente escolhidas, imaginadas, dentre diversas possibilidades pelo autor da obra. Não foram escolhas do Candinho propriamente falando, mas o autor tentando respeitar aquele personagem
fez com que ele escolhesse de uma determinada forma. E é isso que nós precisamos entender. Então, tanto as escolhas do Candinho, os seus pensamentos, as suas palavras, quanto aquela narração inicial que tratava dos instrumentos da escravidão, tudo isso foi objeto de escolha do narrador. Nós devemos pensar nisso, para entender como é que a história foi sendo constituída. E assim nós a entendemos melhor. E o juízo moral, por sua vez? O juízo moral trata justamente dos personagens como se fossem pessoas de carne e osso. Ou seja, quando nós fazemos o juízo moral, o juízo estético já está implícito de alguma forma. Quando nós tratamos diretamente do juízo moral, a gente já está fazendo um elogio à obra, ou seja, que ela é boa por si mesma. E sendo boa por si mesma, a gente passa a discutir sobre ela como se os personagens fossem reais. Agora, existe uma exceção para o juízo moral, quando a obra é ruim. Que quando a obra é ruim, o personagem é inverossímil. A gente nem sequer consegue imaginá-lo como um ser humano possível. A gente nem consegue imaginar aquela vida como se fosse uma vida possível. Né? O Chesterton fala isso na sua autobiografia, que uma obra ruim nos fala do seu autor. Nós pensamos mais no autor do que na obra em si, quando ela é de má qualidade. E por outro lado, quando a obra é boa, quando a obra é grande, o autor se esconde, o seu nome desaparece. E essa é mesmo a ideia. Né? No juízo moral, nós avaliamos a conduta e as justificativas, claro, quando nos são apresentadas, dos personagens. A unidade a gente vai buscar sempre dentro do texto, inicialmente e não fora. Com a narrativa que a gente tem, com as palavras que a gente tem, com os pensamentos, eventualmente, que nos são contados. Essa unidade aí do personagem, para o nosso juízo moral, a gente vai buscar, em primeiro lugar, dentro da obra. Avaliamos, por exemplo, no juízo moral, as fantasias da Emma Bovary, a obsessão perversa do Capitão Ricardo, o vitimismo inicial de Raskolnikov, e etc. E vários outros exemplos. Essa avaliação é feita com critérios, por outro lado, que a própria obra não dá, nem pode dar, mas que ela permite serem aperfeiçoados pelo leitor. Quando nós fazemos um juízo moral das escolhas dos personagens, por exemplo, não aparece em Madame Bovary e nem vai aparecer, tal como não aparece em Pai contra Mãe, do Machado de Assis, com uma condenação moral expressa. Por exemplo, em Madame Bovary, uma condenação moral ao adultério. Ou em Machado de Assis, uma condenação moral à escravidão. E a questão é, não precisa. Uma obra de arte não precisa ser panfletária e não deve ser panfletária, sob pena de ser qualquer outra coisa menos uma obra de arte literária. Quando nós fazemos o nosso juízo moral sobre a obra, nós estamos trazendo um referencial de fora. Um referencial de fora. E esse referencial é aprofundado justamente pela profundidade da história que é contada, que nos coloca diante de grandes dilemas morais, de grandes dificuldades, que fazem com que a gente aperfeiçoe ou aprofunde o conhecimento dos nossos valores, com que a gente reveja outros. Mas o fato é que a obra literária em si não é responsável por esse discurso moral. Eu já vou entrar nisso. Na parte final a gente vai falar da importância desse referencial. Aqui em 2.4, o que eu digo é que o juízo moral, portanto, supõe o juízo estético. Será que eu poderia dizer que a obra é ruim só pela trajetória dos personagens? Bom, na verdade, é precisamente a qualidade da obra o que permite que juízos morais negativos ou positivos sobre as ações e motivações dos personagens sejam feitos. De novo, é o fato da obra parar em pé sozinha. É da gente pensar tanto no enredo, tanto no personagem que nos marcou, que a gente não está inicialmente preocupado em como ele foi constituído, no que é que falta na história, porque parece que não falta nada. É aí que a gente consegue ter uma discussão mais profunda. A narrativa tem que ser, antes de tudo, portanto, verossímil. Verossímil. Essa é a nossa primeira preocupação. E como é que, aqui no ponto 3, nós devemos então olhar esteticamente para o conto do Machado?
para que a gente faça a nossa reflexão moral, filosófica e jurídica depois, tendo essa base que nós estamos construindo juntos aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que observar, e aqui são critérios que valem para outras obras também, portanto vocês podem conservar esses critérios para outras obras que vocês forem ler, e esse é um dos meus objetivos com essa aula. Nós temos que observar a unidade narrativa. Um bom conto se organiza em torno de um único conflito central, sem dispersões. Qual é esse conflito? Nós já o temos no título, pai contra mãe. Pai contra mãe. Esse é o primeiro indício que nós temos. Então, quando o narrador começa, de um modo aparentemente disperso, estranho, a falar dos instrumentos da escravidão, a falar do ofício de pegar escravos fugidos e depois introduzir o protagonista, o que é que ele está fazendo? O que é que nós precisamos observar? Se essa narrativa o está levando ao conflito central da obra, cujo indício nós temos no título. Em primeiro lugar, isso não aparece claro, por essa introdução que ele faz. Não parece claro o conflito. Mas quando nós chegamos ao conflito moral do pai contra a mãe, do Candinho contra a Arminda, nós vemos que tudo aquilo que o Machado fez, do início até a maior parte do conto, como eu disse a vocês, a maior parte do conto não é o conflito direto de pai contra mãe, mas a preparação desse conflito. Nós observamos que há unidade narrativa nesse conto, que ele não está se dispersando, que tudo que ele está falando, tudo que ele está constituindo ali, todos os elementos são para contar aquela história. Uma história que, já pelas palavras do narrador, mostra para a gente como uma instituição moralmente condenável, embora juridicamente aceita na época, acabava pervertendo as pessoas, acabava naturalizando certos comportamentos. E nos faz pensar, portanto, vejam, aqui eu estou falando só da unidade narrativa, nos faz pensar, portanto, não apenas em olhar para trás, em olhar e olha como essa sociedade era moralmente corrompida no aspecto da escravidão. Verdade, com certeza. Mas nos faz pensar em quais aspectos a nossa sociedade é moralmente corrompida. Quais costumes nós também aceitamos que seriam bárbaros? E daí vem o outro aspecto, que é a universalidade da narrativa. Mas o segundo ponto, a economia expressiva, que é o seguinte: isso serve para todas as obras que vocês forem ler. Quando o autor, seja o diretor de um filme, seja um escritor, está dizendo o que vocês têm que sentir, está dizendo a posição que vocês têm que tomar, ele está tentando bater a carteira de vocês. Ele está tentando enrolar vocês com sentimentos bons, com indignação, com violência, com cenas eróticas, com propaganda política, com discurso moralista, seja o que for. Ele está tentando bater a carteira de vocês. Ele está fugindo de contar uma história. Portanto, como obra de arte literária, esta obra não serve. Simplesmente não serve. Quando, por outro lado, nós nos deparamos com um conto feito do Machado, o que nós encontramos? Uma economia expressiva. A capacidade de dizer muito com poucas palavras. A ausência de excessos descritivos, que podem ser excessos descritivos físicos ou excessos descritivos emocionais, políticos, eróticos, violentos, o que vocês quiserem. São esses os excessos que nos distraem da história sendo contada. Quando cada palavra do Machado parece ou melhor, o narrador escolhido pelo Machado, até porque, se a gente for explorar isso mais a fundo, a gente vai ver que cada narrador escolhido para cada obra também é um personagem. Não é o Machado de Assis falando, não, é o narrador que ele escolheu. O que ele escolheu que o narrador ia conhecer dentro da obra, certo? Tudo contribui para contar a história, para entender esse conflito, para chegar ao conflito. A ambiguidade da tia Clara, por exemplo, aquela que é a voz da razão,
que pede para levar uma criança à roda dos enjeitados, depois que aceita o retorno quando o Candinho volta, tendo capturado uma escrava fugida e com dinheiro, com uma boa quantidade de dinheiro. Ou seja, por que aparece essa personagem? O que ela tem a ver com o conflito, por exemplo? Em tese, nada. Em tese, nada. Mas ela não está ali à toa. Ela não está ali à toa. Ela não está ali por acaso. Outro critério. Ironia e ambiguidade moral. Muito próprio deste conto, tá? O narrador apresenta os fatos com aparente neutralidade, mas o leitor percebe a crítica implícita, que aparece num personagem como a tal da tia Mônica, que eu falei tia Clara ainda há pouco, enfim, eu confundi, eu estou lembrando de uma personagem do Zé Geraldo Vieira agora, mas enfim, a tia Mônica, e também a naturalidade com que são descritos inicialmente os aparatos de tortura usados na escravidão, o ofício de pegar escravos, como mais de um desempregado pegou uma corda e marcou anúncios de jornal para ir atrás, né, desses escravos fugidos e por aí vai. Ou seja, o narrador não precisa fazer uma condenação moral, ele não precisa mostrar que ele é bonzinho. Por que ele não precisa mostrar que ele é bonzinho? Porque uma obra de arte não é sobre o autor. Não é sobre quem ele é, a pessoa dele. É uma história sendo contada em primeiro lugar. E quando o autor tenta ou parecer bonzinho demais, ou parecer malvadão demais, ele está querendo chamar a atenção para si e não para sua obra. Tá? Outro ponto. Profundidade psicológica. Há uma exploração das motivações humanas que muitas vezes são contraditórias, sem simplificações morais. É por isso que o confronto pai contra mãe, né, é uma encruzilhada, é uma cruz em que aparentemente não há uma resolução satisfatória para nenhum dos dois. E aqui o fato do Candinho não despertar a nossa simpatia não diminui a desgraça da sua vida. E nem tampouco a responsabilidade dele nessa sua desgraça. E o fato dele ter presenciado todo aquele acontecimento, ou seja, o aborto da Arminda, e depois voltar para casa com seu filho nos braços, inicialmente não pensando no aborto, mas passado um tempo pensando, nem todas as crianças vingam. Opa. Ou seja, ele não esqueceu aquilo que ele viu. Aquilo voltou para a sua consciência e o seu discurso consciente reelaborou a experiência, tentando dar um tipo de justificativa. Nem todas as crianças vingam. Como é que foi essa justificativa? Como é que ficou a consciência dele ao longo dos anos? Nós simplesmente não sabemos, porque não nos é contado. E se não nos é contado, não temos como explorar. Mas está aqui a profundidade psicológica de todos esses personagens, né? Especialmente do protagonista, mesmo não sendo agradável. Ironia estrutural ou paradoxo temático. Esse aqui também é típico deste conto. A forma e o tema se espelham para produzir sentido. O título, o desfecho ou a estrutura reforçam o contraste moral estabelecido aqui entre o pai e a mãe. Estabelecido aqui como uma sociedade que em parte aceita a barbárie e, portanto, cada pessoa vai praticá-la ou pode praticá-la, como é o caso do Candinho, mas que parece que a consciência dá algum sinal de que vai remorder em algum momento. O narrador não é confiável, não porque ele é ladino ou traiçoeiro, mas justamente porque ele não é onisciente, porque ele não sabe de tudo. Porque o escritor escolhe que o seu narrador não saiba de tudo. Portanto, ele apresenta os fatos de modo racional e civilizado, mas suas justificativas traem a barbárie daqueles comportamentos. E a contradição é proposital. A aparente naturalidade seguida da barbárie é para provocar esse choque ou esse susto no leitor. Densidade simbólica. Os elementos concretos, objetos, gestos, nomes,
carregam significados éticos e sociais. Ele não descreve instrumentos de tortura da escravidão à toa. Ele não os descreve à toa. Ele não descreve cenários à toa. Mas uma obra literária tudo é simbólico dentro dessa economia da linguagem. O que é um símbolo? Aquilo que tem um sentido por si mesmo, um objeto material, por exemplo, mas cujo significado vai para além dele mesmo. Cujo significado vai para além de si. Ou seja, que tipo de sociedade, por exemplo, coloca um pai contra uma mãe? E aqui entra a universalidade do tema, que eu já antecipei em boa medida. O conto ultrapassa seu contexto histórico e reflete dilemas morais humanos. Dilemas morais daquela época e, portanto, sociais também, tal como experimentados pelas pessoas daquela época, pelos leitores contemporâneos, mas também para nós. Nós conseguimos experimentar o desafio moral se nós não o lemos com simplicidade, se nós simplesmente não fechamos o livro e dizemos, olha, o Candinho é um canalha. Beleza, mas e daí? Isso é tudo que nós temos para extrair de alguma obra? Num conto como esse, com uma profundidade muito clara, se a gente simplifica a leitura, olha, eu acho que isso dá testemunho mais de nós do que da obra. Quais seriam, para nós, na nossa época, os atos de barbárie que nós, não a sociedade, não o que está acontecendo no Oriente Médio, nós, no nosso cotidiano, nos parece normal? E que nós mesmos fazemos, que nós mesmos praticamos. É isso que esse conto nos leva a pensar. E que depois algo nos bate no coração, mas como uma justificativa. O conto também nos leva a pensar nisso. E, último critério, coerência entre forma e conteúdo. Forma e conteúdo, pessoal, não são coisas assim apartadas ou diferentes. Numa obra de arte, forma e conteúdo é aquele ser. A linguagem, o ritmo e a estrutura devem reforçar o sentido moral e estético do texto. Forma e conteúdo são uma unidade. A gente os divide mental e didaticamente, mas eles formam um único ser. Eles formam um único ser. Aquele tema só pode ser tratado daquela forma, por meio de um conto, com uma narrativa feita por um narrador em terceira pessoa, com um protagonista. Essa é a forma escolhida. E veja, todos os indícios da forma apontam para conteúdo, todos os indícios de conteúdo apontam para a forma. Então, além de uma unidade, de uma coerência, nós temos a unidade. E aqui, claro, estou fazendo referência à concepção aristotélica, e depois de Santo Tomás de Aquino também, do ser humano é um ser só, composto de alma e corpo, de matéria e forma. É um só ser, composto por esses dois elementos. Bom, uma vez que nós temos esses critérios, que nós pensamos esteticamente na obra, e que, ao pensarmos esteticamente, nós já pensamos moralmente também, até mesmo sobre a nossa circunstância, sobre a nossa situação, além do próprio personagem, nós podemos olhar para o problema moral e social do Candinho, para o problema moral e social desse protagonista. Quais são esses dilemas morais que nós encontramos na obra? E sobretudo a partir do ponto de vista do protagonista, porque vamos nos lembrar mais uma vez. O narrador não explora o ponto de vista da escrava Arminda, aquela que teve o aborto por culpa do Candinho. Não, ele não explora. Ele explora sobretudo o Candinho. Portanto, é esse personagem que ocupa o primeiro plano aqui. Nós não temos muitas informações acerca da Arminda. Nós podemos até simpatizar com ela, mas o fato é que nós não sabemos quem ela é. Se nós sabemos poucas informações sobre o Candinho, menos informações ainda nós sabemos sobre a Arminda. É uma personagem, portanto, muito difícil de analisar. Embora ela seja a mãe,
que é contraposta ao pai, nós não temos muitas informações para nos aprofundarmos nela. É por isso que nós pensamos, em primeiro lugar, nos dilemas morais do protagonista, que é o Cândido Neves. Aqui alguns deles. A miséria como justificativa moral. Até que ponto a necessidade absolve a culpa? É claro que o livro, o conto, não vai trazer isso. E, como eu já lhes disse, tampouco deve fazê-lo. Sob pena de deixar de ser uma obra de arte e se transformar em qualquer outra coisa. Mas é uma questão possível. O dilema, por exemplo, entre o dever familiar de salvar o próprio filho e a justiça humana, preservar a liberdade, a vida de outro ser humano e de outros dois, da Arminda e do filho dela. Porque ela lhe disse que estava grávida, tão logo foi capturada, presa pelo Candinho. Estou grávida, meu senhor, diz ela. Portanto, ele tinha diante de si duas vidas. E sendo pai de uma criança pequena, ele estava mais consciente disso ainda, ou deveria estar. Outro dilema, o espelhamento entre pai e mãe. De modo que parece que, tal como nos é dado pelo dilema do conto, e tal como nos é dado pensar a partir da história do Candinho, que a sobrevivência de um filho depende da ruína do outro. Será que é assim mesmo? Será que é assim? Para o Candinho parece que é. Para o Candinho parece que é. Questões que o conto não responde e que não pode responder. Por quê? Porque não está ao seu alcance. Há liberdade moral genuína nas escolhas de Cândido Neves? É o que nos faz pensar. Como é que a gente responde a isso? Bom, primeiro a gente tem que ter um critério para saber o que é liberdade moral. Isso uma obra literária não vai dar para a gente. Mas uma obra literária sim vai fazer a gente pensar no que é liberdade moral e vai fazer a gente pensar na própria liberdade moral. E procurar investigar e procurar entendê-la. Opa! Outra questão. A sociedade escravocrata produz indivíduos moralmente deformados? E aí podemos pensar também na nossa sociedade. Quais as características da nossa sociedade, da nossa cultura, que de algum modo reverberam sobre nós moralmente? Até que ponto aceitar certos traços de barbárie com outros de aparente civilização é realmente nos humanizar? Será que não nos desumaniza, em primeiro lugar? O que significa vingar em um contexto social injusto? Nem todas as crianças vingam. Será que o contexto era injusto apenas para Arminda? Para nós nos parece óbvio que era apenas para ela. Mas e para o Cândido Neves? Também não era em alguma medida? Cândido Neves é culpado, inocente ou vítima de um sistema injusto? De uma consciência, vou além, de uma consciência mal formada. Crescendo nessa depravação moral que era a escravidão. Achando aquilo ali normal. Sem ter uma formação de consciência suficiente para pensar de outro modo. Será que não tinha? E a última linha do conto? E a última linha, que parece ser um sinal inicial de consciência. Como é que a gente vai responder essas perguntas? Só o conto não é suficiente para respondermos. Um grande romance, por melhor que seja, não é suficiente para que respondamos a esse tipo de questão. Muito pelo contrário, são essas obras literárias que nos colocam essas questões em primeiro lugar. Mas onde é que nós encontramos as respostas? Onde nós podemos tentar encontrar as respostas? Aqui no 5.1, nós temos a necessidade de um referencial. O Julián Marías escreveu e estava tratando da novela como método de conhecimento, que ele estava falando do
o que ele chamou de novela personal na literatura espanhola propriamente, que depois na França, muito depois de ter surgido na Espanha, aparece o tal do romance existencialista, não é que a Simone de Beauvoir fala, mas tinha quase um século já de prática na Espanha quando apareceu na França como uma suposta novidade. E é disso que o Julián Marías está falando, mas eu, na minha pesquisa, procurei estender isso aqui para o modo como a gente se aproxima das obras de arte literárias e para o modo como nós as tomamos como método de conhecimento para o direito, para a filosofia, para a pedagogia e para as outras áreas, né, que nós precisamos. O romance como método de conhecimento requer uma ontologia capaz de fundamentá-lo filosoficamente. Essa ontologia, que é uma visão do ser humano e da realidade, não é dada pela obra literária. A Flannery O'Connor, outra escritora que eu gosto muito, escreve assim que num bom livro, uma boa obra de arte literária, o sentido moral se confunde com o sentido dramático do autor. Ele não está fazendo um discurso moral, ele está contando uma história. Portanto, essa visão do ser humano e da realidade não aparece como um discurso. Não aparece como um discurso. Essa ontologia, visão do ser humano e da realidade, não é dada pela obra de arte literária. Ela precisa vir de outro lugar. E não é que a obra seja ruim por causa disso, muito pelo contrário. Quando a obra tem pretensões maiores, quando ela quer ser um instrumento de reforma, um instrumento de conversão, quando ela quer ser um instrumento para alguma coisa, normalmente ela perde a sua qualidade literária. Onde é que vai vir esse referencial, então? O pesquisador é que precisa aportar essa ontologia, essa visão do ser humano, da realidade, da liberdade, da vida humana, e ele precisa fazê-lo explicitamente. Porque a nossa tendência, por exemplo, ao nos formularmos essas perguntas, por exemplo, Cândido Neves é culpado, inocente ou vítima de um sistema injusto? Há liberdade moral genuína nas escolhas de Cândido Neves? A nossa tendência é de responder de imediato essas perguntas. Sim, não, talvez, mais ou menos. Espera lá. Mas de onde é que a gente tirou as nossas respostas? Especialmente quando a gente está tratando da pesquisa em Direito e Literatura, a gente precisa saber de onde a gente tirou essa resposta. De qual referencial que a gente trouxe. Quando a gente fala de liberdade moral, do que é que a gente está falando? De onde a gente tirou essa ideia do que seja liberdade moral? E aí é que a gente vai avaliar os questionamentos que são colocados, mas nunca respondidos pela obra. E aí a gente vai ter que fazer uma outra coisa, que é confrontar essa obra com o referencial que nós trazemos. Porque a obra coloca questões profundas acerca da humanidade, sem esgotá-las, sem dar uma ideia fechada do que seja a pessoa. Muito pelo contrário, colocando toda a ambiguidade do que é ser humano, todo o mistério da vida humana. E o nosso referencial? Ele é reducionista? Ele é determinista? Será que ele é compatível com uma visão aberta e misteriosa da pessoa humana ou não? O pesquisador precisa tomar cuidado para que seu referencial não seja um leito de Procusto para a obra analisada. Vocês conhecem essa figura mitológica do leito de Procusto, não é? Que é o sujeito convidava, ele recebia, não é, hóspedes na sua casa, Procusto, que eram viajantes, e ele convidava para descansar na sua casa e lhes dava a sua cama. O problema é que o seguinte, a cama nunca era do tamanho do sujeito, ou era pequena demais ou era grande demais. Quando era pequena demais, ele ia lá e cortava os membros, ou as partes do corpo que sobravam da cama. Quando era grande demais, ele esticava o sujeito até ele se quebrar inteiro para ficar do tamanho da cama. Uma coisa muito comum na reflexão de outras áreas, isso vale para a filosofia, para a sociologia, para o direito, para a pedagogia,
com a literatura, com as obras de arte literárias, é que a gente traz esse referencial que a gente quer, que nos parece mais adequado, e aí a gente tenta recontar a história a partir disso. A gente praticamente se esquece do texto original e só cita aquilo que nos convém. Ou a gente recorta a obra, ou a gente tira dela mais do que ela é capaz de dar. Eu falei, por exemplo, da tentação de falar demais da personagem Arminda, que passa pela maior tragédia do livro. Por que é uma tentação? Justamente por ela passar pela maior tragédia. Só que o problema é o seguinte: este conto aqui do Machado de Assis não explora a personagem Arminda além da sua tragédia. Portanto, é muito mais difícil falar sobre ela. E se nós falamos um pouco mais sobre ela, a gente precisa ter consciência de que somos nós os que estamos aportando, e não o narrador. Da mesma forma, os referenciais que adotarmos, se nós quisermos ser fiéis às obras de arte literárias que nós estamos estudando, se quisermos essa fidelidade, bom, eles vão ter que sempre recorrer ao texto original. Sempre. E aí a gente vai ver se são compatíveis ou não. E aqui, para finalizar, eu vou dar alguns exemplos, para finalizar essa fala inicial, de referenciais possíveis para esse conto Pai contra Mãe do Machado de Assis. Como nós podemos trazer concepções diferentes que podem ou não, e aí a gente tem que avaliar, e esses vão ser os argumentos do nosso júri, por exemplo, se são compatíveis ou não com a história que é contada. Por exemplo, partindo de uma ética da lei natural, nós entendemos que há bens humanos universais capazes de realizar o ser humano, ou seja, promover o florescimento, a eudaimonia, de que os clássicos falavam. Aqui nós podemos falar de direitos humanos universais e atemporais, mesmo que contrariados pela lei positiva. Aqui nós podemos falar das motivações das escolhas humanas. Aqui nós podemos falar de ações moralmente certas e erradas. Nós inclusive podemos falar de uma ambiguidade da moral humana, de uma ambiguidade da razão humana, melhor dizendo, que escolhe contra a moral tentando se justificar moralmente. Ou, partindo de um positivismo puro, e não se esqueçam, sempre que nós falamos de uma perspectiva aqui, nós estamos falando também de uma ideia de quem é o ser humano. Que ideia de ser humano, por exemplo, está por trás de um positivismo jurídico puro? Porque há sim uma ideia de ser humano, tal como há uma ideia de ciência. O positivismo jurídico puro não nasce do nada. Como nenhuma concepção jurídica, política, filosófica nasce do nada. Existe uma concepção anterior de quem é o ser humano, do que ele pode ou não fazer. Existe uma metafísica, e por mais que se negue a metafísica, inclusive a negação da metafísica já é uma metafísica. Né? Partindo do positivismo jurídico puro, a lei escrita tem um peso que precisa ser respeitado. Partindo de uma visão determinista, ela pode ser marxista, por exemplo, o meio terá grande influência ou mesmo determinação nas escolhas do protagonista, porque tem na vida real nas escolhas do ser humano, determinando e limitando-as. E é por isso que nós falamos, em primeiro lugar, numa visão como esta, de uma mudança do sistema, de uma mudança da sociedade, e não necessariamente de uma metanoia, de uma conversão, de uma transformação individual. Bem, uma visão determinista do ser humano por inteiro, ela é compatível com essa narrativa? Uma visão utilitarista, não mencionei aqui, mas também seria possível de imaginar uma visão utilitarista. Ela é compatível com essa narrativa? Será que é? É uma coisa que nós precisamos analisar e justificar a compatibilidade ou não do referencial que nós vamos trazer. E tomar muito cuidado para que o referencial não recorte a obra ou não a estique demais, conforme os nossos interesses. E é assim que nós conseguimos, partindo da leitura, passar pela análise estética, chegar ao juízo moral e aportar um referencial teórico. E, portanto, é assim que nós conseguimos ter uma reflexão mais profunda que a obra literária nos propicia. Esse é o sentido humanista de formação. É isso aqui, isso que nós estamos fazendo, é esse o sentido de uma formação humanista.
capaz de nos fazer pensar o que é propriamente humano, capaz de fazer com que nós é que sejamos tocados por essas grandes obras literárias da humanidade, essas grandes obras artísticas, de modo geral, mas aqui nós estamos tratando da literatura concretamente. E o modo como elas nos tocam, e o modo como nós respondemos a elas, sem querer reduzi-las, muito pelo contrário, tentando fazer justiça à sua grandeza. E nós só fazemos justiça à sua grandeza quando nós também fazemos justiça à sua limitação. Porque nós pensamos na ideia de limite como algo ruim, não é? O limite é aquilo que me impede de fazer o que eu quero. Não, muito pelo contrário. O limite é aquilo que me permite fazer só aquilo que eu posso, aquilo que só eu posso fazer. E como obra de arte é a mesma coisa. O seu limite é a sua grandeza. Com a filosofia, a mesma coisa. O seu limite é a sua grandeza. Com o direito, a mesma coisa. O seu limite é a sua grandeza. E é por isso que nós falamos de uma possibilidade interdisciplinar de conhecimento, de um estudo interdisciplinar, porque nós reconhecemos esses limites. E é por isso que nós entendemos que essas áreas diferentes podem dialogar. E é por isso que nós entendemos que num júri, por exemplo, o professor Alia pode falar melhor disso, nós temos além daquilo que o direito escrito nos proporciona, nós temos uma diversidade de outros aspectos que tanto a acusação quanto a defesa vão levar em consideração, que os jurados vão levar em consideração também. Porque estamos tratando de um problema que é, antes de tudo, humano. E, portanto, mais complexo e mais profundo do que as delimitações dessas áreas. Mas que só essas delimitações nos permitem com que façamos aprofundamentos diferentes e complementares. Bem, é isso que eu tinha para apresentar.